Já parou para pensar no século XVII se o iPhone tivesse chegado? Tinha estrutura para receber iPhone? Sim ou não? Não precisou vir um processo de lá para cá para chegar à estrutura que temos para receber o que temos hoje? Sim ou não? Tudo tem um processo. Pensa nisso. Às vezes nós caminhamos achando que nós temos limitações. Mas limitações temos por quê? Quem colocou essas limitações em nós? Quem foi? Quem disse que nós podemos chegar a um ponto e dali não podemos passar? Quem foi que disse isso? De onde tiramos isso? Então, nós precisamos, é um ano que nós precisamos romper com os limites. Existe uma promessa incrível, e a palavra diz que esperança é como a unção fresca do azeite sobre a cabeça. Eu vou ler daqui a pouco, você vai aprender sobre o poder da esperança. A capacidade humana, eu sempre falo uma coisa que é importante a gente entender. A capacidade humana, sem unção, sem o favor de Deus, sem graça, ela se torna limitada. Se você é o tipo de pessoa que confia na força do seu braço, você vai até onde a força do seu braço te permite. E você já sabe que você é limitado. Você tem um limite. Mas quando nós aprendemos a depender de Deus, nós queremos resultados sobrenaturais, então não lutamos mais na força do nosso braço. Lutamos na força do braço daquele que é ilimitado. Daquele que manifesta o sobrenatural. Então, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, uma unção fresca de azeite sobre a nossa cabeça, e todos os anos o Senhor derrama sobre nós uma unção nova, uma unção para o ano. A palavra que é liberada, ela se cumpre, a palavra não volta vazia. Toda palavra, quer você, eu não acredito nisso, você está certinho. Não é para você, era para você, mas você não acredita. Eu acredito nisso, você está certinho. É para você. Então, tudo depende do quê? Do crer. Sem fé é impossível o quê? Não tem como agradar a Deus. Então, a palavra de Deus é como um vinho novo que traz alegria, fortalecimento, renovo, progresso, crescimento para a nossa vida. A palavra é isso. Ela traz crescimento. A palavra te faz mais sábio. A palavra alimenta a sua fé, a palavra te torna poderoso, então não se acostume com ela, porque ela se renova a cada dia. Olha que versículo mais lindo, por favor, leia comigo em voz alta, diga comigo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, diga aí, fará, o que está escrito? E fará o quê? O Deus que conhece o seu Deus se tornará forte. Como nós nos tornamos fortes? Conhecendo o nosso Deus. Como nós fazemos proezas? Conhecendo a Deus. Proezas são coisas que não são fáceis fazer. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é ano de fazermos proezas. Diga: nós vamos fazer proezas esse ano. Nós vamos fazer proezas esse ano. Entendeu? Já entra com esse espírito. Qual a sua visão de vida? Se você não sabe responder, se não sabe o que é o mais importante para a construção dela, então aí nós temos um problema, gente. Por isso, nós precisamos saber aonde nós estamos, aonde estamos indo e aonde nós queremos chegar. Isso você já sabe, já ouviu muito sobre isso. Qual é a sua visão de Deus, do propósito dele para a sua vida? Esse é o mais importante. Você sabe que tudo que Deus derrama sobre nós não se trata de nós, né? Sabia disso ou não? Quem quer explodir, crescer de verdade, por favor? Então, eu quero te ensinar uma coisa. A gente aprende assim: e eu? E minha vida? E os meus sonhos?
Os nossos sonhos estão ligados aos projetos de Deus. Muitas pessoas, a Bíblia diz que muitas pessoas pedem e não recebem. Qual a razão delas não receberem? Porque elas pedem mal, simplesmente pensando em si. Quando Deus levantou Davi como rei, a Bíblia diz que Deus levantou Davi por amor ao povo. Deus amava Davi? Amava. Mas quando Deus levantou Davi, Deus levantou não por conta simplesmente de Davi. Tinha um propósito maior nisso. E Davi entendia, Davi foi sábio, que rapidamente ele foi entendendo que conforme Deus ia abençoando e dando grandes vitórias a ele, ele entendeu rapidamente que Deus confirmava o seu reinado por amor à nação. Então tinha um propósito maior. Ele era abençoado porque Deus queria usá-lo para algo maior. Diga, sempre tem um propósito maior. O propósito não é simplesmente, Deus quer me enriquecer, Deus quer me prosperar, Deus quer que eu viva uma vida abençoada. Claro que quer. Agora, você é abençoado, você abençoa mais. Você é abençoado, você é uma bênção. Não é verdade? Quanto mais abençoado você for, mais abençoador você é. Não é lindo isso? Quanto mais abençoado você for, mais abençoador você é. Você se torna um canal de bênção. Deus quer que você tenha uma vida grandiosa, que tenha conquistas, vitórias, mas tudo isso a gente já sabe o seguinte, tudo isso é passageiro. A gente sabe que o nosso maior propósito, isso tudo, quando nós partirmos daqui, nós não vamos levar nada daqui, né? O que nós vamos levar é o que nós fizemos. O que construímos para o reino. Porque você não vai levar nem a roupa que você está no corpo, você vai levar. Essa roupinha que está aí vai ficar aqui. É esse corpinho que você tem, ele terá que ser transformado. Entendeu? Aliás, lembrando de corpinho, é ano do quê? É ano do quê? Do quê? Vocês estão com medo de falar? Ano de um vinho novo? Para receber o vinho novo, precisa de odre novo, não é barril novo. Odre novo. Odre, entendeu? Então, nós precisamos já nos preparar para isso. Nós precisamos de odres novos. Então, nós vamos conquistar muitas coisas, mas nós precisamos entender assim, e o que eu vou conquistar para o reino? O que eu vou fazer pelo reino? Porque eu sou um instrumento, eu sou cooperador de Deus nesse processo. Então, quais são as obras que você vai entregar ao Senhor? Cada ano a gente para assim e fala, o que eu fiz para o Senhor? O que eu fiz em prol do reino? O que eu fiz em prol como instrumento de Deus? Porque você sabe que Deus opera através de nós, né? Eu estou aqui sendo usado para falar com você, mas o que eu estou transmitindo não é meu, é do Senhor, é a palavra do Senhor. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. As almas não são minhas, as almas pertencem ao Senhor. Assim como o que você tem não é seu, é do Senhor. Ele confia a você. Então nós precisamos entender isso e ser aquele tipo de pessoa. A Bíblia diz assim, em Atos 17, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Quer dizer, os discípulos eram conhecidos como homens que onde eles chegavam, eles impactavam. Onde eles chegavam, eles influenciavam. Olha que coisa incrível. Nada ficava do mesmo jeito, porque aqueles homens tinham um propósito, aqueles homens tinham uma missão, e é lindo a gente ver que nós temos amadurecido nisso, né? Nós temos amadurecido. Seu negócio não é simplesmente um negócio, sua empresa não é simplesmente uma empresa. Coloque isso dentro de você. É mais do que isso. Existe um propósito. Às vezes a gente fala assim, é o meu negócio, é a minha empresa. Não, mas é mais do que isso. Muito mais do que isso.
Quando a gente entende isso, é quando a gente começa a crescer e avançar. Tudo que nós recebemos de Deus, diga comigo, é para transbordar. É viver para algo maior, além da visão terrena. Então nós recebemos de Deus e nós transbordamos. Nós recebemos de Deus e nós compartilhamos. E é tão importante que às vezes, querido, quando nós compartilhamos simplesmente, eu estava ouvindo ontem, inclusive, alguém compartilhar comigo, existe um empresário na igreja, e alguns dos funcionários desse empresário, como vocês, estão participando dos cultos, estão na igreja, e diz que gosta muito, foi muito impactado, a vida tem mudado por aquilo que tem ouvido dentro da igreja. Mas eles não conheciam o testemunho dos seus patrões. E o dia que ouviu o testemunho dos patrões, aquilo mexeu tanto com eles, que eles correram e foram maratonar no YouTube todos os testemunhos que tinham sobre a vida dos patrões, que os patrões tinham compartilhado. E quando eles assistiram aqueles testemunhos, aquilo mexeu ainda mais com eles, e disse assim: agora eu sei, e agora eu entendo, porque Deus é a prioridade de vocês. Porque agora, conhecendo a história de vocês, eu sei porque Deus é a prioridade de vocês. Está entendendo, gente? Amém? É isso. Tem um propósito maior. Às vezes, esse transbordar é a nossa história. É o nosso testemunho, que impacta, que traz sonhos, que faz outras pessoas sonharem, que traz esperança às pessoas. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Olha aqui, por favor. Você sabia, eu respondi isso para uma pessoa ontem, por causa de um comentário maldoso. Eu respondi e disse assim para uma pessoa: tem pessoas, lamentavelmente, que não importa quem seja o líder dela, quem seja o patrão dela, quem esteja com ela, tem pessoas que, lamentavelmente, não vão mudar, porque não querem mudar. Posso te dar respaldo para isso? Posso? Por que Judas não mudou? Você quer um cara que teve o melhor exemplo do lado dele do que foi Jesus? Esse cara teve o melhor mentor, o melhor professor. Esse cara assistiu de perto Jesus operando milagre, curando cego, mudo, surdo, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas. Ele viu. E como é que o cara continua? Com o mesmo caráter, com a mesma postura, com a mesma natureza. Quer mais? Por que Tomé, como é que nós conhecemos Tomé? Pelo apelido. Qual é o apelido de Tomé? É conhecido pelo quê, Tomé? Mas então, se andar com Jesus fosse suficiente, esse cara era para ter sido tomado pelo Espírito da fé. Mas não foi. Você está entendendo ou não? Isso significa o quê? Você pode ter o melhor professor, você pode ter o melhor exemplo, você pode ter o melhor mentor, você pode ter a melhor liderança que existe e você não mudar nada, porque você não tomou uma decisão. Você prestou atenção no título? Tudo que você sonha está do outro lado de uma escolha corajosa. E às vezes a escolha é dizer assim: eu vou mudar. Eu vou deixar de ser um incrédulo. Eu vou deixar de ser questionador, murmurador. Eu vou deixar de ser uma pessoa passiva. É uma decisão corajosa. Eu não vou terminar os meus anos aonde eu estou. Eu decidi que eu vou acreditar, porque ser um incrédulo não mudou a minha vida até hoje. Agora eu decido acreditar. Porque se a gente for analisar os exemplos que eu acabei de dar a você, essas pessoas naturalmente, por quem era o líder delas,
a pessoa que ela seguia não era para ela ter vivido o sobrenatural, ter se transformado de forma radical e ser um discípulo poderoso de Jesus, sim ou não? Mas não foi. Se eu não mudar, a culpa não é de ninguém, é minha. Ensinamentos para isso a gente tem. Direcionamentos para isso a gente tem. É mais ou menos a pessoa fala assim: não, eu fiquei na igreja tantos anos, minha vida nunca mudou. O problema é teu. Porque no mesmo lugar tem vidas sendo transformadas. É verdade, não é? No mesmo lugar tem pessoas vivendo o sobrenatural. Então o problema não estava no lugar. O problema está na pessoa. Dá a referência, por favor. Diga comigo, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ou seja, a esperança é a âncora da alma. Nós nunca perdemos a esperança. Nós somos, diga comigo, prisioneiros da esperança. Olha o que é ser um prisioneiro da esperança. Eu nunca perco a esperança. Nunca perdemos a esperança. Nós precisamos da fé e a esperança agindo juntos. Se você nunca aprendeu, fé é para agora, esperança é para o futuro. A fé faz acontecer, a esperança nos faz esperar. Mesmo quando não faz sentido esperar, nós esperamos. Parece não fazer sentido mais esperar. Sabe por quê? Porque eu espero, porque eu acredito que aquilo que eu tenho orado já foi dado a mim. Tudo tem um processo certo, tem um tempo certo. Tudo tem uma ordem para acontecer. Vamos pensar aqui numa coisa. Nós precisamos dar espaço para que Deus possa ocupar. Ontem nós falamos sobre o poder da palavra. Deixa eu dizer uma coisa a você sobre o poder da palavra. Coloque uma coisa dentro de você. Tem gente que, se colocasse as palavras que saem da boca num prato, nunca comeria. Não entendi, bispo. É tanta merda, é tanta porcaria, que se colocar num prato, você fala: eu jamais comeria, mas é o que saiu da sua boca. Qual é o problema disso? Que a Bíblia diz que o seu estômago será cheio, abastecido pelo que sai da sua boca. Eu não acredito nisso, é só olhar para a realidade. Tem nada diferente do que aquilo sai da nossa boca. Então, se há algo que nós precisamos vigiar, é as palavras que saem da boca. Só existe uma condição que a Bíblia chama o homem de perfeito. Tem uma coisa na Bíblia que torna um homem perfeito: a língua. Quem controla a sua língua, a Bíblia diz que o tal homem é perfeito. Não são boas obras que nos fazem perfeito. Controlar a língua nos fazem perfeito. Fazer declarações poderosas, abençoar pessoas e não amaldiçoar. Falar o que edifica, porque cada palavra que sai da nossa boca nós vamos dar conta delas. Dá referência, por favor. Pois é Deus quem efetua em vocês, diga comigo, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, o que o senhor está dizendo? Que Deus coloca o querer e nos dá a capacidade para realizar, para efetuar? Sabe os sonhos que nasceu no seu coração? Sabe os sonhos que você tem? Muitos desses sonhos foram colocados por Deus. Primeiro ele coloca o querer, e aí ele começa a te preparar para isso. Nós precisamos de um processo de preparação. Às vezes, a gente não entende esse processo, mas é mais ou menos assim:
Já parou para pensar no século XVII se o iPhone tivesse chegado? Tinha estrutura para receber iPhone? Sim ou não? Não precisou vir um processo de lá para cá para chegar à estrutura que temos para receber o que temos hoje? Sim ou não? Tudo tem um processo. Às vezes nós temos a tendência de falar assim: não, eu estou pronto, pode me dar. Não estou. Não estamos. É quando uma pessoa, já viu, quem conhece uma pessoa que ela cresceu muito, ela prosperou muito e de repente essa pessoa, ela se tornou irreconhecível. Ela acha que tudo pode, ela pisa nas pessoas, ela tinha uma família, ela larga a família e vai construir outra família. Ele acha que o homem acha que pode ter 2, 3, 4 mulheres. Você acha que ele tinha estrutura para a prosperidade toda que ele recebeu? Não tinha. Está entendendo ou não? Sim ou não? Entenda a ordem para que as coisas funcionem. Porque se a gente não entende, sabe, antes de Deus te dar qualquer coisa, Ele quer saber quais são as intenções que estão dentro de você. Tem alguém aqui que estava na live comigo hoje? Então você me ouviu dizer assim, me ouviu não, vou ler para você de novo. Vou ler para você de novo, depois eu volto aí, tá? Lê aqui comigo, diga comigo: ao homem pertence os planos do coração, vírgula, mas do Senhor vem a resposta da... Quer dizer, o homem faz planos, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta a esses planos, mas do Senhor vem a resposta da língua. Primeiro, língua, precisa orar. Precisa aprender a apresentar a Deus. Ah, bispo, eu tenho medo de pedir e não acontecer, e me frustrar. Você já está frustrado. Porque quem vive assim já está frustrado. Já é uma frustração. É verdade ou não é? Ah, eu tenho até medo de pedir e não acontecer, e me frustrar. Mas você já está frustrado, porque você não está vivendo. Agora, presta atenção. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Se eu mudar essa tradução, se eu colocar na outra tradução, o Senhor quer saber quais são as intenções. Parece boa, mas o Senhor vai avaliar para saber que intenção está por trás disso. Agora, terceiro, consagre, diga comigo em voz alta, diga: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão o quê? Serão o quê? Consagre ao Senhor tudo que você faz, consagre ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui está o segredo. Por que nós começamos o ano consagrando a Deus nossos projetos? Porque começa assim: Senhor, está aqui os meus planos, as minhas obras, aqui está os meus sonhos para esse ano, eu estou consagrando ao Senhor, me abençoa, me capacita, me dê visão, direção, revelação, me dê graça, abençoa, porque está escrito na tua palavra que eles serão bem-sucedidos. Amém? Eu falava ontem sobre uma coisa, pode voltar lá. Eu falava ontem sobre uma coisa, que o grande problema das pessoas hoje chama-se dispersão, que significa falta de foco. Esse é o mal. Às vezes as pessoas começam e se dispersam, perdem o foco. Qual é o papel do diabo todos os anos, principalmente começo de ano? Você já viu que às vezes as pessoas começam, e você pode saber disso, muitos de vocês que estão aqui pode já estar sentindo, às vezes começa o ano, você pode ser tomado por um peso, por uma angústia, por uma insatisfação, ou por uma ansiedade de começo de ano. Você já prestou atenção que às vezes pode acontecer coisas no começo do ano que é para poder tentar te entristecer e tirar o seu foco no começo do ano? E sabe qual é o seu papel? Não perder o foco. O papel do diabo é tirar o seu foco, o seu é não deixar que ele tire o seu foco. O papel do diabo é roubar a tua energia, e a sua função é não deixar que ele roube a sua energia. O papel dele é tentar te distrair, e o seu é não se deixar distrair.
Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Já li esse versículo, me dá o próximo, por favor. A esperança, diga comigo, não nos decepciona. Quer dizer, quando eu não perco a esperança que eu vou viver tudo que Deus tem me prometido, a minha alma está ancorada na esperança, eu vou viver aquilo que Deus tem me prometido. Agora, conforme aparece nas Escrituras, vão aprender a falar a linguagem da fé. Eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu que Deus, diga comigo, que Deus traz os mortos de volta à vida. Agora você pode me ajudar. Diga, e cria coisas novas? Do quê? Então, peraí. Ele creu que Deus traz os mortos à vida. Creu. Significa o quê? Não existe nada morto que não possa voltar. Ah, meu negócio morreu, meu casamento morreu, minha esperança morreu. Não existe nada morto que não possa ressuscitar. Até pessoas. Até pessoas. Eu me lembro um dia, gente, eu estava numa reunião aqui de sexta-feira, e antigamente a reunião de sexta-feira era violenta. E tinha um homem com câncer. E na hora da oração esse homem sumiu. Ele apagou. E aí vem um pastor, ora por ele, vem outro pastor e ora por ele, vem outro pastor e ora por ele. E nada, e eu já esticando a oração aqui, indo, falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, leve ele lá para a porta. Aí levaram ele para a porta. O filho pegou o telefone, a mãe pegou o telefone, ligou para o filho e falou assim, filho, vem para a igreja, que o papai veio morrer na igreja. Olha a palavra. Vem para a igreja que o papai acabou de morrer na igreja. O homem sumiu, não respirava. Acabou. Eu desci do altar, peguei o microfone, passei para um pastor orar e fui lá para a porta. E comecei a orar por esse homem. Comecei a orar. Isso nós demoramos uns 40 minutos com esse homem, sem respirar. E eu comecei a orar e nada. E eu peguei e virei para o Senhor e falei assim, se o Senhor quiser levar esse homem, o Senhor vai levar outro dia. Outro dia, mas não aqui. Eu falei, o Senhor quer levar ele? Ok. Mas o Senhor vai levar ele outro dia. Daqui da igreja, ele vai sair andando. Porque eu não aceito uma ambulância encostar aqui na porta e levar esse homem morto. Por mais que coisa, né? Eu também fui ignorante, morrer na igreja, coisa maravilhosa, não é? Sim ou não? Não é um privilégio? Quem quer morrer na igreja? Vou fazer essa oração. Vou fazer essa oração daqui a pouco, então. Estou brincando. Mas não agora, né? Não, bispo, completa a oração, faz igual o senhor fez com o senhor e deixa para outro dia, né? E aí eu fui para a igreja e eu lembrei de orações importantes. E eu coloquei a minha mão na cabeça dele e eu comecei a profetizar e eu dizia assim, sem cessar, e não parei com essa palavra. Eu não parei com essa palavra. Eu falava assim, volte o fôlego de vida, volte o fôlego de vida, entre nele o fôlego de vida, entre nele o fôlego de vida, volte a respirar, volte o fôlego de vida, em nome do Senhor Jesus, volte o fôlego de vida, em nome do Senhor Jesus, volte o fôlego de vida, entre nele, volte o fôlego de vida, volte o fôlego de vida, volte o fôlego de vida, ele vai sair daqui andando, volte o fôlego de vida. De repente ali ele fez assim, abriu o olho e olhou para mim. Eu falei, Jesus. Aí o filho entrou. Eu falei, tá tudo bem. Não foi não. Vai para casa andando. Olha que coisa incrível. Eu
Eu tenho certeza que naquele dia, depois ele viveu um bom tempo, vários anos, e mais tarde o Senhor o recolheu, mas naquele dia ele saiu daqui andando. O que a Bíblia diz? Porque Abraão creu no Deus, diga comigo, que traz os mortos de volta, o quê? Então, você entendeu que para aquele que crê, ainda que esteja morto, não importa o quê? E mais, vamos terminar o versículo, e cria coisas novas do... Estou te dando respaldo para a sua oração, porque o problema das pessoas é falta de saber como orar. Espera senhor. Às vezes a gente fala assim, como é que Deus vai fazer isso? Não sei, Ele cria tudo do nada. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes a gente fica racionalizando, mas como é que Deus vai fazer? Como é que vai? Mas não é problema meu filho, eu não sou Deus. Ele cria coisas novas do nada. Ele pode criar coisas novas na minha vida. Do nada, Ele pode fazer tudo. E Ele vai fazer tudo. Está entendendo ou não? Diga em voz alta, diga, Deus cria coisas novas do nada. Diga, eu não sei como Ele faz, mas eu sei que Ele faz. Diga, eu não sei como Ele vai fazer na minha vida. Diga, mas eu sei que Ele vai fazer. Opa! Meu Deus! Aí vamos lá. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Quando não tinha motivo para ter esperança, quando não tinha motivo para ter esperança, Abraão... Se eu mudar essa tradução assim, contra toda esperança em esperança ele creu. Quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Então esperança não era, a falta de esperança, a desesperança não era um fator relevante para ele. Sabe, é mais ou menos como se ele dissesse assim, ó, não quero saber se tem esperança, eu creio contra a esperança. Prega para você. Diga assim, ó, não quero saber se tem esperança ou não tem esperança. Eu creio além da esperança. É isso aí. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Como é que um cara que não tem um filho sequer vai acreditar que pode ter uma nação? Está entendendo ou não? Estou te contando história não. Estou falando de fé para você. Nem estou falando nada de autoajuda aqui para você. Oh, o bicho pega autoajuda. Não prego nada de autoajuda. Prego de fé. Nadinha, porque autoajuda pode te ajudar em até um certo ponto. Mas a fé não. A fé ela move. A fé traz à existência o que não existe. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações. O cara olha para ele, olha para a idade dele, olha para a esposa dele, senhorinha, já de 90 anos, fala, Deus amado, como é que vai sair isso aí? Não é verdade? Se fosse viver por vista, aí ele olha para a velhinha de 90 anos e fala assim... O pior é o cara de 100 anos, como é que ainda vai funcionar, né? Está entendendo ou não? Quase 100 anos. Então, você vê que Deus renova, revigora. Já sei, já viajei aqui, ó. Tem gente fala, já sei. Já sei como orar. Tem jeito. Pois Deus... Tem a oração de Lázaro também, né? Morto, sai para fora. Sai para fora. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número da descendência que você terá.
Diga comigo, e sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Olha, sua fé não enfraqueceu, mesmo ele vendo, olhando e sentindo. Ele não olhou para as evidências. Ele não olhou para aquela realidade. E sua fé, é o mesmo? Você está aí? E em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Sabe aquele momento que a pessoa às vezes fala assim: não vai acontecer não, se tivesse que acontecer já teria acontecido. Esse é um problema. Esse é um problema. E realmente demorou um pouco? Demorou, mas não por conta de Deus, por culpa de Deus, por conta deles mesmos. Mas aconteceu. Na verdade, ele se fortaleceu e, com isso, ele deu glória a Deus. Tem a tradução que diz assim: ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele se fortaleceu glorificando a Deus. Ele se fortaleceu. Lembre-se que Abraão, ele chamava Abrão e Deus mudou o nome dele, colocando um nome profético. O nome profético que Deus colocou nele era Pai de muitas nações, Pai de multidões. Ele assumiu aquilo. Eu sou pai de muitas nações. Abraão estava, diga comigo, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é o quê? Mas vamos lá, em voz alta agora, diga: Abraão estava plenamente convicto de que Deus, diga, é poderoso para cumprir tudo o que Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele promete. O homem pode mentir, mas Deus não mente. Deixa eu dizer uma coisa importante a vocês, gente. Qual é o diferencial de vocês? Eu vou dizer uma coisa importante a você e eu quero que isso entre na sua alma. O que te diferencia de qualquer profissional lá fora não é o seu currículo, não é tratar o cliente em primeiro lugar, não é quantos cursos, quantos treinamentos você fez, não é tudo que a gente já sabe que faz parte do conjunto, mas é a sua fé. É o que vai te diferenciar. Porque o que você faz, muita gente faz. O que você sabe fazer, muita gente sabe fazer. Talvez tenha gente que tenha até um pouco mais de conhecimento e habilidade. Mas o teu diferencial é a tua fé. Talvez ele não tenha a fé que você tem. Ou que pelo menos deveria ter. Ele não tem a coragem para fazer as orações e buscar em Deus. Buscar em Deus. Nos últimos dias eu falei muito sobre Daniel. Eu fico encantado com a história de Daniel, porque a Bíblia diz que Deus deu, que nós estamos falando de um ano de aceleração, né? Nós estamos profetizando um ano de aceleração. 10 em 1. Isso é muito comum para Deus, porque a gente olha a história do vinho novo. Deus transformou água em vinho. Quantos anos levaria para fazer um vinho de alta qualidade? Altíssima qualidade. 10, 20, 30 anos. Ele fez em segundos. Em segundos. Ainda quem estava aqui comigo antes da virada viu eu passando um vídeo mostrando um cientista falando que ele sabe, mas não tem como explicar de onde veio essa energia. Porque precisaria de um reator atômico para que acontecesse aquilo. Porque uma molécula não se transforma na outra. Precisaria de um reator atômico. E a energia que ele usou para transformar água em vinho seria necessário, olha o cientista falando, seria necessário a energia de todas as estrelas, 200 bilhões de estrelas. Mas ele não fez em 1 litro,
ele fez em quase 1.000 litros. Como se explica isso? Aí, para que serve isso para nós? Olhar e mudar a perspectiva, parar de olhar com esse olhar. Porque a gente olha e falou, transformou água em vinho. Simples, né? Mas quando você vai na profundidade, quando você vê alguém explicar que uma coisa não pode ser transformada na outra, para que aquilo acontecesse, precisaria de um reator atômico com energia equiparada a 200 bilhões de estrelas. Olha que coisa incrível. Mas ele fez. Ele fez. E sem cansar. Rápido, ligeiro. Isso é aceleração. Quando ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou, não é uma aceleração? Sim ou não? Quando a Bíblia diz que o que precisaria de 100 homens para fazer, um fazia, isso não é aceleração? Quando a Bíblia diz que o que precisaria de 1.000 homens, um faz, não é uma aceleração? Tudo é aceleração. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo, ou seja, ele foi justificado pela fé. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Eu quero que você fale essa palavra comigo. Diga, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem... Vai mudar aí para mim ou vai ficar parado? Que não foi só para benefício dele, mas para nosso benefício. Nós, os que cremos. Nós, os que cremos. Não é só para ele, foi para nós. Agora, só para terminar, diga comigo, ora. A fé é o quê? Do quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se esperamos é porque não aconteceu. Mas é uma certeza, eu tenho a certeza que o que eu estou esperando está esperando por mim. Se eu mudar essa tradução, diz exatamente isso. O que eu estou esperando, diga assim, o que eu estou esperando está esperando por mim. Se eu mudar a tradução, diz que a fé é o título de propriedade. O que é um título de propriedade? Uma escritura. A fé é um título de propriedade que aquilo é seu. Por isso que quando você acredita, é só questão de tempo, aquilo que você acredita está vindo para as suas mãos. Amém? Fique em pé, por gentileza. Nós iríamos longe aqui, ó. Feche os seus olhos, por gentileza. A fé é a certeza. É a certeza. Se Deus transformou água em vinho, acelerando o processo, o que levaria anos para acontecer, aconteceu em segundos. A Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais em um ano, porque Deus o abençoou. Isso é aceleração. Isso é aceleração. Para a água ser transformada em vinho, Maria disse: faça tudo o que ele mandar. Encham as talhas. Olha aqui para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa que eu disse. Para que a água fosse transformada em vinho, primeiro, quando Maria foi falar com Jesus, Jesus disse: não chegou a minha hora. Se ela disse não chegou a minha hora, é porque parecia que não era o momento dele fazer aquilo. Mas ela virou para todo mundo e disse assim: faça tudo que ele mandar. A primeira palavra que ele falou
Ele disse: encha de água as talhas. Lembra o que são as talhas? Pedras escavadas que cabiam de 80 a 120 litros. Agora olha aqui para mim que eu vou falar uma coisa importante para você. Mas encher de água as talhas para o quê? Qual o propósito? Que acabou foi o vinho, nós precisamos de água, água tem. Você sabe o que simboliza água na palavra? Duas coisas: a própria palavra e o Espírito. Quando você está se enchendo da palavra, às vezes você vai falar assim, ó, tem gente que está dizendo assim, ó, não tem sentido isso aqui. Como não tinha sentido encher de água as talhas, que acabou foi o vinho, não acabou a água. Mas a água é a matéria-prima para o milagre. Diga: água é a matéria-prima para o milagre. Quando nós estamos nos enchendo da palavra, nós estamos colocando a matéria-prima para dentro. O que me diferencia de vocês, o que diferencia um do outro, é quanto de água nós temos dentro. Porque o que você não sabe, eu sei. O que às vezes você não sabe, o irmão sabe. A água é a palavra que está dentro de nós, que nos capacita, ela alimenta a nossa fé e ela nos capacita a crer em coisas que a maioria não crê. E essa água vai ser transformada em vinho. Vinho simboliza o quê? Alegria. Então quer dizer, a água, a matéria-prima é transformada em alegria. O que traz alegria? O milagre. O milagre. Então, olha aqui para mim, para você não perder teu tempo aqui dentro, tá? Quando você está se enchendo, parece que está fazendo uma coisa sem sentido. Não, você está colocando a matéria-prima para dentro para que Deus transforme essa matéria-prima em milagre. Está entendendo? O que nós estamos fazendo aqui é colocando a matéria-prima para dentro para que Deus converta essa matéria-prima, que é a água, é a palavra, é o Espírito, Ele transforme em vinho, que é a alegria. É isso que traz aceleração na vida de algumas pessoas. A gente sempre diz o seguinte: aceleração, bispo, 10 anos em um. Posso falar uma coisa para você? Vamos falar dessa área aqui, ó. Um cliente, um negócio que Deus te manda, não pode, o que você não ganhou em 10 anos, você não pode ganhar em um ano? Sim ou não? Um cliente que ele te manda, o que levaria, o que você não ganhou nos últimos 10 anos, você não pode ganhar em um ano? Ou o que levaria naturalmente para acontecer em 10 anos, pode acontecer em um? É o que eu gosto sempre de dizer: uma porta, um negócio, um cliente muda tudo. Uma porta, um negócio, um cliente. Uma negociação muda tudo. Por isso que a gente tem que sair desse lado, dessa carnalidade, dessa incredulidade. Aí tem a outra história que a pessoa fala assim: ah, mas eu não sei se eu mereço. Ah, então mude essa merecer, ninguém merece nada. Tudo é por graça. Agora, o que eu preciso saber é se meu propósito está alinhado com o propósito de Deus. Quais as intenções por trás disso? O que eu tenho de intenção por trás disso? Esse é o ponto determinante. Então alinha isso. Mas olha que coisa incrível: uma porta, um negócio, um cliente, uma negociação pode definir o ano inteiro, pode definir 2 anos, pode definir 3 anos. É verdade ou não é? Uma ideia que Deus te der,
Uma. Gaste tempo com Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar um pouquinho sobre network. Acho legal. Desde que, vou te falar com respaldo bíblico, tá? A gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Josafá fez relações, aliança com quem deveria. Foi fazer carga buscando navios e navios, o navio todo afundou, porque não era para fazer. Então era para ser um grande negócio, se tornou um grande fracasso, porque afundou tudo. Então eu preciso saber se Deus está nisso. Vamos falar de network. Quando precisava de uma solução no tempo de Daniel, alguém chegou para o rei e falou assim: tem um cara aqui no teu reino aqui, ó, que esse cara tem a resposta que o senhor precisa. Esse cara tem a resposta que o senhor precisa. Ele chama Daniel, Belsazzar, nós mudamos o nome dele, é Belsazzar. Chama ele que esse cara vai resolver teu problema aqui. Está entendendo? Foi o que Deus deu a ele, fez com que as pessoas fossem até ele. As pessoas queriam estar. As pessoas pagavam, vinham um carregamento de presentes de ouro para ter uma audiência com Salomão. Para receber do que Deus deu a Salomão. Isso não é incrível? Sim ou não? Deus te indica. Deus te direciona. Deus indica negócios a você. Deus fala, assopra o teu nome. Talvez é a oração que muitos precisam começar a fazer. Assopra o meu nome, Senhor. Assopra, traga coisas. Acelera o processo. Eu sou esse, Senhor, eu acredito. Uma porta, um negócio, um cliente. Eu acredito, o Senhor pode acelerar na minha vida. Eu posso ter um crescimento tão exponencial esse ano, que o que levaria anos para acontecer, acontece esse ano. Amém? Entra com o espírito animado. Estou vendo que alguns de vocês estão com o espírito desanimado esse ano. O espírito que você entra é o espírito que você termina, hein? Põe fogo aí. Cuidado para não dispersar. Sua preocupação não deve ser com ninguém, é com você. O espírito que está em você. Entra com o espírito vivo, entra com o espírito, para ser o melhor ano da sua vida, um ano de aceleração, um ano de coisas novas, milagres novos, coisas inéditas, aceleração de processos na sua vida, orando por isso. Eu tenho medo de orar e me frustrar. Você já está frustrado, porque quem pensa assim já está. Não, eu vou orar, eu vou buscar, eu acredito nisso. Se Deus tem feito na vida de tanta gente, vai fazer na minha. Fala assim, esse é o ano que eu mais vou crescer. Diga, eu já cresci muito, mas 2025 será incomparável. Diga, eu creio contra a esperança. Eu vou além da esperança. Diga, eu creio no Deus que faz tudo a partir do nada. E eu tenho fé para isso. Sabe, o que Deus precisa é da fé. E você precisa aprender a dizer, nós pregamos sobre isso ontem, tudo que Deus disse, Deus viu. Cada coisa que Ele diz está lá escrito em Gênesis. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Tudo que Ele foi dizendo, Ele viu. Então, o que você diz, você verá. Diga, o que eu digo, eu verei. Então, por isso que você tem que dizer. O Senhor dizia, haja luz, luz passava a existir. Haja o firmamento passava a existir. Sabe uma coisa linda que eu estava meditando nesse texto e dentro daquilo que eu estou falando para você? A matéria-prima, tudo começa na água. O Espírito pairava sobre as águas. E conforme a palavra que o Senhor ia liberando, ia existindo, passava a existir. Todos os versículos que Deus está escrito, Deus disse, logo você vai ver, Deus viu. Se até Deus teve que dizer, Deus sabe o que eu quero. Fale, meu filho. Abra a boca. Tudo o que pedir,
Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. É assim que a Bíblia diz. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Vamos fazer nossas declarações poderosas? Então feche os seus olhos agora e diga: 2025 será o ano mais poderoso da tua vida, é o ano de maior crescimento da tua vida. Você vai pregar para você e você vai dizer: não quero saber se tem esperança ou não tem esperança, eu creio além da esperança, eu vou além da esperança, eu creio além da esperança, eu creio no sobrenatural. Processos serão acelerados na minha vida, coisas sobrenaturais acontecerão. Uma porta, um negócio, um cliente pode mudar a minha história, e essa porta será aberta para mim esse ano. Esse negócio será, ele vai acontecer esse ano, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com ela, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela, eu declaro sobre a vida dela essa porta aberta, esse negócio, esse cliente, essa transformação. Nós estamos colocando a matéria-prima para dentro, Senhor, nós estamos colocando a palavra para dentro, meu Deus, nós estamos colocando, meu Pai. Eu acredito, meu Deus, eu acredito, ela acredita, eu acredito, ela acredita, e eu declaro com ela, eu oro, Senhor, eu oro, meu Deus, os maiores negócios, as maiores promoções vão acontecer esse ano, o maior crescimento da vida dela vai acontecer esse ano, a maior expansão vai acontecer esse ano. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro e profetizo em nome de Jesus, ano de aceleração, Senhor, ano de aceleração para o teu povo, ano de aceleração para a tua igreja, ano de aceleração, Senhor, ano de rompimentos. Eu acredito, meu Deus, Senhor, não importa, meu Pai, o que ela ouviu, se ela pode ou não pode, eu creio, meu Deus, é ano de rompimentos. Nós podemos ir além, nós podemos crescer e ir além, nós podemos ir muito além de onde estamos, nós podemos expandir, nós podemos, meu Deus, Senhor, avançar ainda mais. Essa é a nossa fé. Eu declaro, meu Deus, crescimento de 10 em 1. Eu profetizo crescimento de 10 em 1. Eu declaro crescimento de 10 em 1. Eu profetizo crescimento de 10 em 1. Em nome de Jesus, o que levaria 10 anos para acontecer, eu declaro acontecendo na vida dela esse ano. O que levaria 10 anos para acontecer, eu profetizo acontecendo na vida dela esse ano. O que levaria, o que não aconteceu nos últimos 10 anos, vai acontecer, meu Pai, em 2025. Transforma, meu Pai, transforma, meu Deus, transforma, meu Deus. Abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa, meu Pai, a obra das mãos dela, abençoa, dê sabedoria, dê visão, dê, meu Pai, habilidade, dê graça, dê favor, meu Pai, fazer o que ela faz. Muita gente faz, Senhor, mas, meu Deus, mas muitos não têm a graça que ela tem, não tem o favor do Senhor sobre a vida dela, não tem, meu Deus, a direção do Senhor sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo, meu Pai, visita, meu Deus, cada empresa, visita cada empresário, visita cada local de trabalho, visita, meu Deus, em nome de Jesus, visita, meu Deus, e deixa a tua bênção lá, Senhor, deixa a tua bênção sobre esse lugar, deixa a tua bênção sobre esse lugar, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, vai aonde existe uma empresa, aonde existe, meu Pai, oh meu Deus, um lugar que pertence ao povo dessa igreja, eu declaro, vai lá, meu Deus, abençoa, meu Deus, ele vai contrariar as previsões, ele vai contrariar, meu Pai, todas as previsões negativas serão contrariadas, todas as coisas vão cooperar para o bem dele esse ano, todas as coisas vão convergir para o bem, em nome de Jesus. É ano de crescimento acelerado, é ano dos maiores negócios, dos maiores contratos, das maiores negociações, é ano dos maiores avanços, em nome de Jesus. Assopra o nome dela, assopra o nome dele, assopra, meu Deus, assopra o nome, meu Deus, faça chegar nos lugares certos, faça chegar as pessoas certas, meu Pai, faça chegar, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dela, que chegue lá o nome dela, que chegue lá o nome dela, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro essa unção de fluidez, eu declaro essa unção de fluidez, eu declaro tudo fluindo, meu Pai, tudo fluindo, abençoa, meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, Senhor,
Transforma a matéria-prima, que é a palavra que está sendo injetada nela, em vinho, alegria, milagres novos, milagres extraordinários, coisas que ela não viveu, não experimentou, ela vai experimentar esse ano, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, meu Pai, abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai lá, Senhor, vai lá, a empresa dela, vai lá, meu Deus, deixa a tua bênção naquele lugar, deixa a tua bênção, meu Pai, meu Deus, as pessoas que estão comigo aqui, as pessoas que estão na transmissão, vai lá, Senhor, visita cada lugar, visita cada empresa, e que a tua bênção seja derramada sobre esse lugar, que a tua unção seja derramada sobre esse lugar. Eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, acontecendo na vida dela, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa, renova a fé, renova o espírito, que possamos, se nós somos os prisioneiros da esperança, nós nunca perdemos a esperança, nunca. A nossa alma está ancorada na esperança. Se a fé é a certeza, eu tenho a certeza, meu Pai, do ano mais incrível da nossa vida, até porque um ano tem sido melhor do que o outro. O Senhor tem nos surpreendido, um ano tem sido melhor que o outro tem sido melhor do que o outro, cada ano melhor, um melhor do que o outro, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa. Eu creio numa manifestação sobrenatural. Eu creio, Senhor, em uma manifestação sobrenatural. Eu creio em uma manifestação sobrenatural. Eu creio em uma manifestação sobrenatural, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Se manifeste, abençoando. Dê a ela visão, direção. Dê a ela sabedoria. Dê a ela. Dê a ela, Senhor. Dê a ela. Eu quero profetizar e declarar isto: o ano mais incrível da história de vida dela. O ano de maior expansão e crescimento. O ano, Senhor, que ela vai viver milagres, sonhos que talvez ela está esperando há muito tempo. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa. Se manifestará, se manifestará. Eu quero. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria no meio deles, e tudo que for concordado aqui na terra será concordado nos céus. Eu quero que você se una a alguém que está do seu lado em concordância, e você vai concordar e vai dizer: 2025 será o ano mais incrível da nossa história. 2025 será o ano mais poderoso da nossa história. 2025 será o ano que nós vamos viver sonhos de uma vida. 2025 será o ano que nós vamos mais crescer, avançar, expandir. Em nome de Jesus. Isso. Você é o concordante. Em nome de Jesus. Diga: eu quero concordar com você. Eu quero concordar com as tuas vitórias. Eu quero concordar em nome de Jesus. É o ano que nós mais vamos crescer, frutificar. É o ano que nós vamos mais avançar. Será o ano mais incrível da nossa história de vida. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, com ela. Eu abençoo. Eu profetizo. Será o ano mais incrível, mais poderoso. Honra, Senhor. Honra, Senhor. Honra. Teu nome é grande. Honra. É poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme. Pode voltar à posição inicial. Deixa eu só dizer uma coisa a você. Feche seus olhos. Espera aí só um pouquinho.
Deixa eu só dizer uma coisa a você. Eu quero que você acredite em uma coisa que o Espírito Santo tem falado bastante comigo nos últimos dias. Limites. Está na hora de romper os limites. Você não tem limite. Quem colocou um selo de limitação em você? Quem disse que você só pode chegar onde você chegou e não pode passar? Quem foi que disse isso? Então está na hora de você romper e dizer com a sua boca: eu vou romper os limites. Diga mais forte, diga: eu vou romper com todos os limites. Diga: eu não tenho limites. Diga: 2025 eu vou romper. Pode ser que você, nos últimos anos, você chegou a um nível, mas esse não é teu limite. Esse não é teu limite. Você pode ter chegado a um nível, mas não é teu limite. E você vai romper. Você vai romper. E Deus vai honrar a tua fé. Está na hora de você ultrapassar o limite. O limite que você chegou. Diga: eu vou ultrapassar o limite, ou os limites que eu cheguei. Diga: esse ano será muito maior. Nada vai me deter. Diga: esta é a minha fé. Diga: e assim acontecerá, em nome do Senhor Jesus. Diga: será um ano de aceleração. Diga: coisas que eu estou esperando vão acontecer. Diga: e vão acontecer rápido. Acredite. Acredite. Vão acontecer e vão acontecer rápido. Existe um Deus Todo-Poderoso, operando Ele na sua vida, não há quem possa impedir. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus você rompendo os limites, você indo além daquilo que até então foi o seu limite. Você vai além em crescimento, expansão. Você vai além financeiramente, espiritualmente, mentalmente. Você vai além em nome do Senhor Jesus. Será o ano de maior crescimento. Todas as coisas vão contribuir a seu favor. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas em nome de Jesus. E eu declaro: ainda que venha algo para não ser bênção na sua vida, será transformada em bênção na tua vida, porque todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: 2025 será o ano, o melhor ano da tua vida, o ano do vinho novo, coisas novas, milagres inéditos, experiências sobrenaturais, coisas incríveis vão acontecer, e uma aceleração muito rápida na tua vida, de coisas que você está esperando há muito tempo, ou até mesmo aquilo que você não imaginou, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus.